Mutação constitucional sem mudança do texto da Constituição. O que isso significa? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente aqui no canal vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como o vídeo de hoje, em que eu falo sobre a ideia de mutação da Constituição sem mudança do texto. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar brevemente contigo sobre a ideia de mutação constitucional sem mudança do texto da Constituição. O que isso quer dizer, afinal de contas, professor? Tem alguma maneira de legitimamente isso acontecer? Porque, veja, é comum que se diga que essa noção, na realidade, serviria como desculpa para o Poder Judiciário passar por cima da autoridade do Poder Legislativo, que é quem teria aí as condições de democraticamente, por meio do poder constituinte derivado, alterar as previsões da Constituição Federal. E eu vou até te dizer que isso pode acontecer. O Poder Judiciário passar por cima aí de uma prerrogativa do Legislativo. Nós já vamos ver um pouco como que pode haver uso impróprio da coisa toda. Mas primeiro eu quero te falar sobre que para mim parece, pelo menos, que é possível que a gente tenha um uso legítimo, dessa noção de mutação da Constituição declarada pelo Poder Judiciário, sem que isso ofenda prerrogativas do Poder Legislativo. Tá certo? Professor, mas como que é que um negócio desse vai poder funcionar? A gente falar que a Constituição mudou sem que o texto dela tenha passado aí por uma mudança que é fruto de debate lá no Poder Legislativo, esse tipo de coisa? Para mim parece que sim. Para a gente entender isso, é importante que a gente resgate aquela noção de que texto normativo é uma coisa, norma é outra coisa. Ô professor, isso é marca de quem meio que quer negar vigências. Não, absolutamente não. E veja, eu vou até te dizer aqui, quem me conhece, me acompanha faz já algum tempo, sabe que eu sou bastante keynesiano, e tudo mais, mas parece-me que esse é um dado da nossa dinâmica jurídica e jurisdicional um tanto quanto incontornável. Parece-me que o próprio Kelsen reconheceu isso de maneira bastante clara. Professor, não estou entendendo nada, vamos tentar explicar melhor isso aqui. Simples. Aquilo que está escrito na nossa Constituição e nos nossos códigos é o texto normativo. A norma é fruto da interpretação daquele conjunto de palavras. É inescapável a necessidade de interpretar o texto normativo. Então, o texto normativo é o que está escrito, a norma é incontornavelmente fruto da interpretação que se faz sobre o texto. Cada palavra pode ter uma série de significados. E os conjuntos de palavras encadeados podem ter tantos outros significados. Veja, e aqui eu vou fazer referência de novo a um professor que eu refiro bastante por aqui, que é o professor Lênio Streck, que estuda em profundidade essas questões, e que vai chamar nossa atenção para o seguinte: olha, é necessária a interpretação, mas é necessário que a interpretação ocorra levando em conta técnicas hermenêuticas. Para dizer de maneira mais simples ainda, é necessário que a gente leve em conta o significado socialmente compartilhado das palavras ao longo do tempo. Não dá para eu, ao interpretar, dizer sobre as palavras o que vier à minha cabeça. Eu interpreto do jeito que eu quiser. Não.
A gente precisa interpretar levando em conta o sentido que as palavras têm segundo os pactos sociais que se prolongam pelo tempo, isso desde antes de eu nascer e estarão aí depois de muito tempo que eu morrer também, né? Porque senão o direito funciona ao contrário, não é verdade? Então, assim, a norma é fruto da interpretação, mas a interpretação precisa levar em conta o significado socialmente compartilhado das palavras. Tá, professor, mas eu não estou entendendo nada ainda. Bom, veja lá você. Artigo 6º da Constituição Federal trata de direitos sociais. Dentre os direitos sociais, a gente tem o direito social à alimentação, por exemplo. Mas qual o alcance desse direito social? Isso vai depender do significado que se dá para a palavra alimentação. E, evidentemente, isso não pode depender exclusivamente da minha cabeça. Ah, porque eu sou vegetariano, ou eu sou exclusivamente carnívoro, ou... Não, precisa levar em conta aquilo que é socialmente compartilhado. Moradia, né, é um outro direito social que foi incluído a posteriori na Constituição. E qual o alcance dessa palavra? Veja, isso é fruto de interpretação. E aí, para que a gente garanta a força normativa da Constituição, é necessário que nesse exercício de interpretação a gente leve em conta os significados socialmente compartilhados das palavras. É mais ou menos assim. É claro que o direito também tem códigos linguísticos próprios, porque muitas vezes o próprio texto normativo esclarece um significado diferente para a palavra. Então veja você que, socialmente falando, quando a gente trata de competência, por exemplo, a gente, em geral, está falando de habilidade, de aptidão técnica, esse tipo de coisa. Juridicamente, quando a gente fala de competência, a gente está falando de divisão orgânica do exercício legítimo de atribuições. Mas são os próprios textos normativos que dão conta desse significado, e é comum também que a gente tenha esse significado compartilhado de maneira mais específica ao longo do tempo. Então, é claro que é necessário levar isso em conta também. Bom, professor, mas voltando aqui, porque esse papo todo está ficando muito confuso. Como que é que a gente pode pensar, então, em mutação da Constituição sem mudança do texto constitucional? Olha, a gente já até falou aqui do direito social à moradia e à alimentação, por exemplo. Muito provavelmente, depois de tudo que se pesquisou, que a gente aprendeu, que a gente avançou de 1988 até hoje, parece-me que é bastante possível afirmar que o que se considera alimentação adequada mudou sensivelmente. Tá aí, qual que é o alcance prático disso, professor? Olha, muito possivelmente, eu não vou afirmar com absoluta certeza aqui, mas vou sugerir que muito possivelmente aquilo que a administração manda como merenda para a escola em 2023 não deva ser a mesma coisa que se mandava lá em 1988, 1989. E veja, por uma questão de compatibilidade com aquilo que está garantido na Constituição, direito social à alimentação, que deve ser uma alimentação, salvo engano, adequada. Bom, o que se considerava adequado em 1988 não é exatamente o que se considera adequado em 2023, porque a gente aprendeu um tanto de coisa de lá para cá. O texto normativo na Constituição é o mesmo, mas o alcance normativo é outro, porque o significado socialmente compartilhado para o mesmo texto, para a mesma palavra, no caso, mudou. E isso é bastante legítimo que aconteça. E veja, eu estou dando só um exemplo aqui. Você pode pensar sobre muita coisa aí ao longo da Constituição toda, que é um texto razoavelmente grande, né? Agora, o senhor falou que ia falar de problema aí no final. Veja, aqui, algo que a gente já sugeriu durante o nosso papo aí, o que não dá é para a gente interpretar o texto contra aquilo que está escrito. E de vez em quando a gente sucumbe a essa tentação. É claro que é uma tentação
exercer o poder para além dos limites que são traçados. Mas vale a gente lembrar que a função primordial da Constituição, ao lado de garantir, de estabelecer garantias fundamentais, né, principalmente como limites ao exercício do poder, também é regular o exercício do poder institucionalmente organizado. Né? E aí, é claro que quem tem o poder limitado e está em uma posição de interpretação sofre aí as tentações de interpretar para aumentar a sua própria esfera de poder. O professor, não estou entendendo nada ainda. Vou te dar um exemplo. Né? Pega lá o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. O artigo 52 trata de competências, de atribuições do Senado Federal. E lá dentre as atribuições do Senado Federal, no inciso 10, está lá suspender a eficácia de norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a Constituição coloca dentre as atribuições do Senado Federal, artigo 52, tratando do Senado Federal, suspender a eficácia de norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Que já disse o Supremo Tribunal Federal e ministros em livros que publicam e tudo mais? Olha, houve uma mutação da Constituição sem mudança do texto e não é mais assim que funciona. Quem suspende a eficácia é o próprio Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal só dá publicidade dessa suspensão da eficácia da norma. Veja que isso é o contrário do que está escrito na Constituição Federal. Ah, mas o texto normativo é fruto da interpretação. De novo, é muito complicado a gente pensar que a gente pode legitimamente interpretar o texto normativo contra o significado socialmente compartilhado das palavras, porque senão a gente acaba tendo autoridades que têm poderes que não são limitados, e isso é absolutamente estranho a um Estado de Direito, porque, como eu digo sempre por aqui, o direito nunca convive com a arbitrariedade, o direito é o contrário da arbitrariedade. De toda maneira, veja você, a gente tem o mesmo encadeamento de palavras. O significado socialmente compartilhado das palavras mudou ao longo do tempo. A gente tem legitimamente uma mudança da Constituição sem uma mutação constitucional, sem que seja necessário que o próprio texto seja mudado. Isso é natural da mudança dos significados socialmente compartilhados. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado do papo, que tenha sido interessante para você. Queria te convidar a contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste e o que é que você faz, até para, na medida do possível, aqui pelos comentários a gente poder interagir um pouco, tá bom? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre a finalidade do direito. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue trazendo esse material para cá, tá bom? Até mais, tchau, tchau.